Boa tarde, irmãos. Hoje iremos fazer o estudo sobre o tema indulgência. E esse título, ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 17, 16, 17 e 18. Mas, para o início do estudo, acredito que a gente deve iniciar do item 9 e 10, que é sobre: tirai primeiro a trave do vosso olho, depois então vede como podeis tirar o agueiro do olho do vosso irmão. Então Jesus, com essas palavras, ele deixa claro que mais importante do que nós vermos os defeitos e as imperfeições dos outros, que aqui ele compara como um cisco, pequeno, precisamos primeiro olhar para nós, identificar em nós essas imperfeições. Então, a indulgência, ela tem essa tratativa de primeiro nós buscarmos identificar em nós as imperfeições e quando for observar no nosso irmão, a gente conseguir fazer isso com toda a amorosidade possível, com qual gostaríamos que fosse feita conosco. Na maioria das vezes é feita, conosco. Então, todo esse estudo desse capítulo, iniciando nos itens 9 e 10, como vimos, ele vem tratando dessa calma e desse cuidado com o qual nós devemos ter ao observar as imperfeições dos nossos irmãos. Quando na nossa caminhada terrena, quando nós deparamos com as criaturas que nos provocam essas imperfeições, vir à tona essas imperfeições, que nos provocam a cólera, a impaciência, a intolerância, o julgamento, o orgulho, nós devemos fazer essa reflexão. Inicialmente, como a frase, um ditado tão falado dentro do Espiritismo, que um sábio disse, que primeiro precisamos o quê? Conhecer a nós mesmos. Fazer esse movimento de olhar para dentro de nós e identificar por que aquela atitude nos incomoda tanto. Por que desperta aquele sentimento em nós? E aí, assim, quando conseguimos identificar o porquê dessa manifestação, desse despertar, nós buscarmos corrigindo essas imperfeições, pouco a pouco. Então, dentro do item, do item 9 e 10 do capítulo 10, ele trata da situação da indulgência, desse cuidado em olhar para o outro e observar nele as imperfeições que ainda existem em nós, com a característica da caridade. Toda vez que nós somos amorosos com os nossos irmãos, nós estamos praticando a caridade. A caridade, ela tem várias faces e uma delas é a indulgência. Essa amorosidade em observar a imperfeição do outro. Então, quando no item 17 ele diz: sede indulgente com as falhas alheias, qualquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado aos outros. A oração do Pai Nosso, que nós fazemos tanto, repetidas vezes, acredito eu, diariamente, nós dizemos: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Muitas vezes nós usamos a verdade,
o julgamento, mascarado com uma sinceridade, né? Muitos de nós às vezes usam isso como, não, eu sou sincero, eu falo mesmo, mas usa isso de uma forma a violentar o seu próximo. Usa isso de uma forma violenta, que em vez de uma observação, em vez de acalmar, ela na verdade provoca a ira, né? A ira, o descontentamento, a mágoa. Então, quando nós usamos de uma observação, quando realmente tiver que ser feita por uma questão tipo de não prejudicar outras pessoas, de não prejudicar uma organização, uma família, algo assim, nós devemos fazer isso, seja no núcleo que for, de amizade, de família, de trabalho. Essas observações que seriam, né, feitas a essa pessoa, ela deve ser feita com todo o cuidado possível, né? Sem que a gente use essas palavras, seja ela na forma que for, seja a forma de expressando como se fosse uma sinceridade, como se fosse uma verdade, não como uma vara, né, para que cause dor, desconforto a essa pessoa que ouve. Então, devemos buscar todo o cuidado, todo o amor, todo o jeito para que essas palavras sejam ditas, essa observação seja feita a essa pessoa, sem que isso lhe cause um constrangimento, um descontentamento, né? Então, assim, Jesus ele deixa claro, né, na oração do Pai Nosso, e em tantas outras passagens, né, como vimos aqui no capítulo 10, na indulgência, dentro da caridade, dentro do amor, dentro dos itens de amar ao próximo, nas observações que, nas parábolas que Jesus contou, todas elas querem traduzir o sentimento de amor que nós devemos emanar. Então, todas elas falam desse sentimento, porque todo o nosso comportamento, quando é amoroso, ele não tem esse perigo de ferir, de magoar. Agora, quando deixamos de lado o amor e colocamos o nosso ego, né, o nosso ego, que é da onde vem o egoísmo, é onde corremos o risco de ferirmos os corações, né, das pessoas a qual nós achamos que estamos dando um conselho, estamos advertindo, fazendo uma crítica construtiva. E sabemos também, como espíritas que somos, que nenhuma pessoa é colocada na nossa vida sem que ela tenha uma função dentro dessa engrenagem encarnatória, e nós nos encontramos com ela, seja dentro da nossa família, seja no grupo de amigos, seja no trabalho, e com certeza essa pessoa passa pela nossa vida por algum motivo. Como nós também passamos na vida de outras pessoas com algum motivo, de deixar algo, de levar algo daquele encontro. E nós temos a obrigação de nos aperfeiçoar moralmente para que o que deixamos com essas pessoas seja a exemplificação do amor que Jesus nos ensinou. Então, eu peço a todos, na observação desses capítulos em que nós estamos fazendo esse estudo hoje, a observação que a espiritualidade faz e nos pede para que atentamos a essas falas, tanto da espiritualidade amiga, que se manifesta através das nossas intuições, através de todo o amparo que não nos falta. Quando somos deparados a uma situação dessa, que possamos refletir um pouco de como fazemos essa abordagem, como podemos abordar esse tema com esse nosso irmão, de uma forma a não usar dessas palavras como uma vara, como algo que possa ferir esses corações. Dentro desse tema também, eu busquei o texto da Joana de Ângeles, do livro Viver e Amar,
psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, em que Joana intitula o capítulo Indulgência Permanente. E ela inicia assim: escanceia cada vez mais no comportamento humano a indulgência. Relevantes para o êxito da criatura em si mesma e em relação ao próximo, o pragmatismo negativo dos interesses imediatos vem, pouco a pouco, desacreditando-a, deixando-a à margem. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, as reportagens que nós vemos, os comentários, né? Aquela multiplicação das ações ruins e o esquecimento das boas ações. Então nós percebemos que às vezes nós olhamos e nos sentimos até certa forma desanimados, né? Porque acabamos nos envolvendo nessa atmosfera, que é algo que nós devemos nos policiar para que não aconteça. Darmos mais ênfase às notícias boas e às coisas boas do que às ruins, né? Sem a indulgência no lar, diante das atitudes infelizes dos familiares ou em referência aos seus equívocos, instala-se a malquerença na oficina de atividades comerciais, produz a desconfiança no trato social, propicia o desconforto moral e responde pela competição destrutiva. Então, dentro do nosso próprio lar, né? Muitas das vezes nós somos tão compreensivos, né, e indulgentes na rua e não conseguimos ser indulgentes dentro do nosso lar. Nós devemos também nos atentar a esse comportamento, né, nas relações familiares, nas relações de trabalho, em que olhamos às vezes para nossos companheiros, nossos colegas como um concorrente e travamos uma competição até mesmo destrutiva, almejando cargos, almejando vendas, almejando lucros, e é dessa forma usamos a falta da indulgência para atrairmos recursos próprios dentro desses ambientes. Tentando substituí-la, as criaturas, a indulgência, né? Tentando substituí-la, as criaturas imprevidentes colocam nos lábios a mordacidade no trato com o semelhante, a falsa superioridade, a ofensa frequente, a hipocrisia em arremendos de tolerância. Então, às vezes, nós, né, dentro dessa situação, nós colocamos no nosso lábio esse veneno e atiramos para todos os lados, às vezes decorrente do cargo que nós ocupamos, às vezes decorrente do poder que temos na nossa mão, e às vezes a gente usa de hipocrisia para falar de algo que nós não somos, querer cobrar dos nossos irmãos algo que ainda não temos. Aproveitando esse texto, né, conta-se que um dia uma mãe levou um filho até Gandhi e pediu para ele: "Ô Gandhi, eu preciso que você converse com meu filho. Ele está comendo muito açúcar e logo ele vai desenvolver uma diabetes. Então eu preciso que você converse com ele, oriente a ele os males que o açúcar faz, para que ele possa, né, não comprometer a sua saúde já em plena infância." Gandhi olha para a mãe e diz: "Você me traz ele daqui 15 dias?" E ela, sem entender nada, foi embora. Passou os 15 dias, ela retornou. Chegando lá, Gandhi falou para o menino, explicou o que podia causar os males e tal. E depois da palestra que ele fez para o garotinho, a mãe olhou para o Gandhi e disse: "Mas por que você esperou 15 dias para falar isso? Você não podia ter falado aquele dia mesmo que eu trouxe meu filho até você?" Gandhi olhou para ela e disse: "É que há 15 dias atrás eu também comia muito açúcar." Então ele se sentiu na obrigação de primeiro corrigir nele uma imperfeição para depois ter autoridade de falar daquela imperfeição para o próximo. Então é essa observação que nós devemos ter
antes da crítica aos nossos irmãos. A indulgência para com as faltas alheias é perfeita compreensão da própria fragilidade, a refletir-se no erro de outrem, entendendo que todos necessitam de oportunidade para reparar-se e facultando-a sem assumir rígido comportamento de senso ou injustificável postura de benfeitor. Então, a identificação e a compreensão da fragilidade e do possível erro do próximo, né? É essa demonstração de que possamos ter perante, né, ao que Jesus vem nos trazer. Então, assim, é justamente essa postura, né, que seria do benfeitor. É a postura que os nossos benfeitores têm conosco, né? É essa compreensão dos nossos erros. Então, às vezes, quando nós cometemos um erro mesmo, e nós nos arrependemos, e às vezes chega na hora da gente fazer nossa prece, e a gente está até com vergonha de fazer a prece. Mas os nossos benfeitores olham para a gente dessa forma, com essa indulgência, de saber que nós ainda somos imperfeitos, mas já que conseguimos pelo menos nos arrepender das nossas falhas. Algum tempo atrás a gente achava, falhava, fazia errado e ainda achava que estava fazendo certo. Hoje, se a gente já consegue identificar que a gente errou, é um passo que a gente dá. Por isso que a indulgência também deve ser para conosco também. Nós devemos ter essa indulgência para conosco, por quê? Para identificar que nós também ainda estamos caminhando. Não como uma bengala, né, para apoiar e justificar os nossos erros, mas para que possamos olhar para nós mesmos e observar os passos que estamos dando de evolução, né, de nos melhorarmos. Quando olhamos para trás e vemos atitudes que tínhamos, comportamentos que tínhamos, pensamentos que tínhamos, e hoje já vemos com outros olhos, de outras maneiras, as virtudes que já conseguimos cultivar nos nossos corações, ou parcialmente conseguimos. Tudo isso, cada pessoa ao seu tempo, cada um num degrau dessa escada evolutiva. Mas o importante, né, não é a velocidade com que nós nos modificamos, e sim não estacionarmos nesses degraus. Como tem um ditado que diz, é mais importante a direção do que a velocidade. Porque se você estiver numa velocidade tremenda, mas na direção errada, você está em prejuízo. Mas se você estiver numa velocidade reduzida, mas na direção correta, você está em constante evolução. A indulgência é um sentimento de humanidade que vinge em todas as pessoas, aguardando desdobramento e vitalidade que somente o esforço de cada um logra realizar. A virtude, né, a indulgência é uma virtude que habita em nós, na nossa própria consciência, no instinto que nós temos, né, de seres criados por Deus, nessa porcentagem que existe de Deus em nós. Então já existe a indulgência, mas cabe a nós refletir e pensar sobre isso para que possamos desenvolver essa virtude. Então, se a gente simplesmente lê indulgência e pronto, fica muito vago, mas quando a gente consegue ir no nosso dia a dia buscar entender a indulgência, buscar entender onde está cada comportamento desse, né? Como que é eu aplicar a indulgência no meu dia a dia? Quando a gente acordar de manhã e já começar com o café da manhã na nossa família, a gente pensando nessas virtudes, um exemplo, a indulgência que nós estamos estudando, aonde eu aplico a indulgência? Aonde eu não fui indulgente? Como eu poderia ter me comportado? E ir praticando isso. Não é uma transformação da noite para o dia, nós sabemos disso, né? É calma e natural, a indulgência, né? É calma e natural, fraterna e gentil, brotando como linfa cristalina ao alcance do sedento. Então nós vemos que ela é calma, ela é gentil, ela não agride,
ela não ofende, ela não causa desconforto, né? Generosa, não guarda qualquer ressentimento, olvidando as ofensas a benefício do próprio agressor. Nós ainda somos tão melindrosos e ainda criaturas ainda engatinhando os ensinamentos de Jesus, que às vezes quando a gente consegue perdoar, a gente acha que já somos espíritos elevados. Sendo que o fato de ainda perdoarmos já nos demonstra um grau de inferioridade. Porque espíritos mais elevados sequer se sentem na condição de perdoar, porque eles não se ofendem. Então, até o próprio fato de se ofender e aí depois você perdoar, demonstra ainda o quanto ainda precisamos caminhar. Já é uma evolução, como nós dissemos anteriormente, nós não vamos dar salto, a natureza não dá salto, mas devemos ter essa consciência seguinte: eu não posso, só porque eu estou perdoando, eu ainda não estou bem. Estou melhor do que acho que antes, que eu não perdoava. Mas eu preciso nem me ofender. Eu não preciso, daqui uns dias eu não vou precisar mais perdoar. Porque eu não me ofendi. Porque eu entendi que aquele mal que a pessoa me causou foi pela ignorância que ainda reina no coração dela. Por ela hoje se encontrar num degrau que eu me encontrei há anos ou às vezes vidas passadas. E hoje eu já consegui elevar. E hoje a minha obrigação o que é? Estender a minha mão para conseguir auxiliá-la. Como estenderam as mãos para me auxiliarem. A indulgência é um ato de amor que se expande e de caridade que se realiza. Então, toda vez que eu pratico a indulgência, é o amor dentro de mim que se expande. E é uma caridade praticada. Mede-se a conquista moral de um homem pelo grau de indulgência que possui em relação aos limites e erros alheios. Então, a indulgência é uma régua de se medir evolução moral. Quanto mais indulgente eu for, mais evoluído, com certeza, eu vou conseguir ser também. É só a gente lembrar dos casos, das histórias que se tem relatos, a gente tem vídeos, tem hoje, graças a Deus, com a tecnologia que a gente tem, todo mundo tem acessível, vídeos e relatos sobre Chico. Como Chico, que era um espírito ainda imperfeito, porque estava aqui com a gente, ele mesmo falava isso, mas já bastante evoluído, e veio para nos ajudar com o seu exemplo. O seu exemplo de vida é o maior exemplo, era o maior legado dele, era o exemplo da vida dele. De como ele era capaz de conversar, de instruir, seja quem fosse a pessoa que se aproximasse dele. Tem uma história interessante de um ladrão que entrou na casa dele, como ele tratou aquele ladrão. Sabe? Ele tinha toda a condição moral de julgar, de fazer um sermão, de condenar, de falar um monte de coisa, fazer essa pessoa se sentir arrependido. Provavelmente ele se sentiu arrependido, mas Chico conseguiu fazer isso de outra forma. Então, a forma com que ele falava, que ele lidava com a situação, ele olhava para um criminoso, mas enxergava ali um irmão dele, que estava doente. Ainda não conseguia entender que o mal que ele estava fazendo ao outro era o mal que ele estava fazendo a ele mesmo. Então, é esse olhar que nós devemos treinar. A sociedade, a maioria da sociedade, quer nos jogar para o outro lado. E nós temos que estar sempre firme no Evangelho de Jesus para fazer o contrário, dar um exemplo diferente. Jesus, o que ele espera de nós é justamente isso, é que nós possamos exemplificar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Não sermos criaturas querendo viver para agradar as outras criaturas imperfeitas como nós. Nós devemos
que seja ir na contramão do que uma sociedade prega, mas nós devemos ir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Onde uma sociedade que prega o egoísmo, a vaidade, o consumismo, né, o cada um por si, se é assim a sociedade em que vivemos, hoje nós devemos ir na contramão dela, né, com o evangelho nas mãos e principalmente no coração e na contramão dessa sociedade, pregando com exemplo o que Jesus nos ensinou. Ninguém que jornadeia no mundo sem errar e que, por sua vez, não necessite da indulgência daqueles a quem magoa ou contra os quais se levanta. Todos nós que estamos na terra precisamos da indulgência. Esse é um dos principais motivos pelo qual nós também temos que ser indulgentes, porque é uma via de mão dupla. Nós temos que ser indulgentes porque nós precisamos da indulgência. Lembra que nós comentamos do Pai Nosso? Nós falamos dessa condição no Pai Nosso, para que sejamos perdoados, para que tenhamos indulgência conforme sejamos indulgentes, né? Nós não estamos aqui sozinhos e não conseguimos evoluir sem esse sentimento e sem a prática do amor sincero nos nossos corações, através de todos esses sentimentos, da caridade, da indulgência, do amor ao próximo, do perdão, né, da benevolência. Nós não conseguimos. Não, nós não somos uma ilha. Nós necessitamos dos nossos irmãos, imperfeitos como nós mesmos, para podermos caminhar. A indulgência pacifica o infrator, auxiliando a crescer em espírito e abre áreas de simpatia naquele que a proporciona. Então, a indulgência, além de pacificar o infrator, ela ainda causa em nós esse sentimento benéfico, né, de harmonia, que proporciona o quê? Um bem-estar. Quando nós fazemos o bem, quem mais recebe somos nós que praticamos. É igual a caridade. Quando você faz uma caridade sincera, despretensiosa, que sensação maravilhosa que a gente recebe, sabe? De poder ajudar alguém, como é uma sensação boa, né? Quando você se sente útil, seja a caridade da forma que for, como nós sabemos que não é só material, seja uma caridade de um apoio moral, de um par de ouvidos, de um conselho, de um abraço, de um favor que você faz. Como é gostoso a sensação, parece que recebemos mais do que aquele que fez, né? Do que aquele que recebeu. Nós que fazemos, parece que recebemos mais, é muito mais gostoso para a gente do que aquele que recebe. Porque aquele que está precisando, ele já está numa posição difícil, né? Ele está numa posição complicada, ele já está passando por uma humilhação às vezes, uma dificuldade, ter que pedir, ter que depender de um favor. Então, quando a gente consegue atingir aquele objetivo, é tão gostoso, né? Nós somos o recompensado. Virtude do sentimento. A indulgência revela a sabedoria da razão. Agredido pela ignorância do polivel, ou pela astúcia farisaica, ou pela covardia dos amigos, ou pela pusilanimidade de Pilatos, Jesus foi indulgente para com todos. Não obstante, jamais houvesse recebido ou necessitasse de indulgência de quem quer que fosse. Então Jesus, ele exemplificou, né, sendo indulgente em todos os grupos em que se encontrava, né? Não porque ele precisava da indulgência, mas porque uma das missões dele era exemplificar esse amor, a sua própria vivência, né? Não pelas suas palavras, mas na sua própria vida, né? Lecionando o amor, toda a sua vida é um hino à indulgência. É uma oportunidade de redenção ao equivocado. Sê, pois, tu também
indulgente em relação ao teu próximo. Quão necessitado te encontras da indulgência dos outros, assim como da vida. Então nós somos, pelo simples fato de nos encontrarmos aqui reencarnados, já usaram da indulgência para conosco, né? Já é uma demonstração de indulgência para com a gente. Então a nossa obrigação é que a gente continue emanando essa indulgência a todos que nos cercam, que nos acompanham. Então é com esse sentimento da manifestação do amor de Jesus a todos nós. Convido a todos a me acompanharem nessa prece de encerramento e agradecimento, né, pela indulgência a qual recebemos da nossa própria encarnação. Então, com os nossos olhos fechados e o nosso pensamento asserenado, lembrando da imagem dócil de Jesus, deixamos os nossos corações exalarem todo o amor, toda a bondade, toda a indulgência a todos os ciclos em que nos encontramos, seja da família, dos amigos, do trabalho, das relações sociais. Que os ensinamentos da lição de hoje penetrem as fibras mais finas do nosso coração e desperte em nós a vontade sincera de sermos criaturas mais indulgentes, para que possamos receber também essa indulgência, conforme as nossas necessidades de criaturas perfeitas que ainda somos. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado a todos.